vez aqui com vocês, muito animada, trazendo sempre novidades para você que está em casa. E olha só, para vocês terem uma ideia, nós fomos conferir o trabalho que é feito pela doutora Celina Maidana, juntamente com a Fátima Brasil, elas que são maestrinas, né? E fazem um trabalho na Uzimed chamado Tarde de Talentos, e tivemos a oportunidade de conhecer várias situações muito interessantes e decidimos trazer para você que está em casa, porque de repente você se anima em participar também. Já já eu vou apresentar aqui para vocês. A seguir, no quadro Memórias com Sabor, adivinha quem foi para a cozinha? Sonou aí, ó, Silvana Coelho. E a cobaia de sempre, Lucas Lamela. Então você vai conferir aqui já já o que nós aprontamos na cozinha. Comidinha rapidinha para facilitar a sua vida. Também ao vivo e a cores, Laísi Gazzoni, ela que é psicóloga. Bolei a língua aqui. Mas é o seguinte, você já ouviu falar em constelar? Sabe o que é? Vai saber tudo, porque ela está aqui para nos contar a respeito desse assunto que tem transformado muito a vida de muitas pessoas para melhor, que é o mais importante. Também, hoje, ele que não pode faltar, nosso querido HD Vivo, Joaquim Eloy, em algum lugar da nossa cidade. Roda o VT. Uma vez aqui em algum lugar da nossa cidade com o nosso HD Vivo, Joaquim Eloy, seja bem-vindo. Estou sempre bem-vindo, porque na sua companhia as ordens. Professor, o que você quer saber e onde é que nós estamos? Pois é, hoje nós estamos na rua Conde de. Quem foi Conde de? Conde de. Conde de foi um príncipe de muita sorte. Porque ele, morando na Europa, foi-lhe oferecida uma princesa herdeira do trono de um império do Brasil para esposa. Só que ele tinha um primo, o Duque de Saxe, e ao primo então foi oferecida a irmã da princesa Isabel, Dona Leopoldina, porque naquela época os casamentos eram feitos assim. Os pais indicavam, os noivos só iam se conhecer no dia ou um mês depois, ou dependendo da viagem de navio que o noivo tinha que fazer ou a noiva. Então os dois chegaram aqui, o Conde de para a princesa Isabel e o Duque de Saxe para a Leopoldina, irmã dela. Só que as duas, conversando e olhando de longe a conversa dos pais com eles, a princesa Isabel disse assim: mas eu gostei mais daquele ali, mas aquele ali é o meu noivo. E não sei o que e tal, eles conversaram, foram pedir ao pai se podia trocar e ele concedeu e trocaram de noivo. Nossa! Olha que história interessante, né? Então trocaram de novo. E o Conde de, então, transformou-se no marido da princesa Isabel. Depois estourou a Guerra do Paraguai, ele era de formação militar, ele foi ser comandante das forças do Brasil no Paraguai, substituindo o Duque de Caxias. Ele fez o fim da guerra, depois voltou ao Rio de Janeiro, viveram no Rio de Janeiro até a proclamação da República, quando então, sofrendo o exílio, o Conde de, a princesa Isabel e seus filhos foram morar no Castelo D, que era dele, lá em Paris, e não retornaram mais ao Brasil. Apenas o Conde de conseguiu chegar um ano antes da morte da princesa Isabel para preparar o terreno para visitar o Brasil. Não conseguiu, ela faleceu antes, mas ele esteve ainda no Brasil e amava Petrópolis, morava aqui, deixou grandes amigos, um grande nome da história brasileira. Aliás, foi ele que presenteou a princesa Isabel com o Palácio Cristal. Mas olha que lembrança boa, mas não é isso? Então, isso é que é amor de príncipe, né? Não é? Deu uma estufa de plantas para a princesa Isabel exercer o seu amor pelas flores e pelas plantas. Ou seja, foi amor pela princesa Isabel, mas pela nossa cidade, que até hoje, Palácio Cristal. Exatamente. Né? E por isso eu acho que, apesar da rua chamar-se Conde de como uma justa homenagem, mas ela poderia ser também num lugar mais central. Concordo, mais sem central. Desmerecer o local. Sem desmerecer o local, podia ser num lugar mais assim adequado, mais no centro, né? Mas de qualquer maneira a homenagem está feita e ele bem merece. Então aproveitando para falar para quem está em casa que não sabe mais ou menos onde fica essa localização aqui da rua, semana que vem nós estaremos aqui próximo. Onde nós estamos, afinal de contas? Qual é a proximidade nós estamos na via principal que corta aqui, que é a rua Cristóvão Colombo. Próxima à Casa do Colono? Próxima à Casa do Colono, exatamente.
Que tal ir na Casa do Colono semana que vem? A ilha é um clássico. É um bom passeio. Eu sempre tive um estilo próprio de me vestir. Tanto é que eu mesma sempre cuidei do meu visual. Mas aí durante muito tempo eu fiquei refém. Até que agora eu descobri uma loja que tem tudo o que eu preciso, que eu gosto. Visu Brasil. Vem comigo conferir. Muito bem, após assistir nosso querido Joaquim Eloy, eu aqui feliz da vida com a minha roupa Visu. Gente, eu não canso de dizer, a coleção realmente está sensacional. Essa nova temporada, depois que eu aprendi que não é mais coleção, primavera, verão, outono, inverno, essas coisas, aí eu tenho que falar temporada, estou aprendendo. Mas, na verdade, eu amo de paixão, fico toda feliz todo dia aqui trazendo uma roupa nova para você. E nós fomos conferir o que é a Tarde de Talentos, que acontece na Uzimed, promovido pela nossa querida Celina Maidano, juntamente com a Fátima Brasil. Quero que você em casa confira e, quem sabe, se encha de coragem para ir lá. Eu disse que eu vou lá cantar, então só para você ter uma ideia, eu que não canto nada, dá uma olhada nesse VT. E hoje nós viemos aqui num lugar bastante interessante, onde acontece mensalmente um projeto chamado Tarde de Talentos. E por incrível que pareça, aqui em Petrópolis, mas as duas aqui, literalmente, com as batutas no comando dessa Tarde de Talentos, Fátima Brasil e Celina Maidano. Boa tarde para vocês, obrigada por nos receber. Quem vai contar um pouquinho do que é a Tarde de Talentos? Quer falar um pouquinho, Celina? Posso falar. A Tarde de Talentos é um evento, como você mesmo já disse, que nós realizamos uma vez ao mês e onde se apresentam individualmente ou em grupos, pequenos grupos, os participantes do coral da Uzimed e pessoas amigas, pessoas convidadas, e eles se apresentam com a música ou com uma poesia ou declamando, o que eles quiserem. É a expressão É a expressão individual ou em grupo de alguém. E Fafá, o que você acha da importância disso para o grupo coral da Uzimed? Eu acho muito importante, porque nós sempre cantamos juntos, em grupo. E essa é a grande oportunidade da gente apresentar o talento individual de cada um. Entendi. E no caso, assim, quem está em casa, que de repente não faz parte do coral da Uzimed e que de repente possa se ter um interesse em participar também, pode vir? É esse convite que eu quero que vocês façam para quem está em casa. É aberto. Sempre, o dia que normalmente costuma ser na segunda terça-feira do mês. Mas às vezes aqui tem alguma reunião, alguma coisa, aí o feriado a gente muda. Então é bom sempre ligar para cá ou perguntar. Mas é aberto. E o coral é aberto também? O coral também é aberto. O coral é aberto e não tem teste. Não tem importante, teste. Não tem teste. Então ainda tenho esperança. Ainda tem chance. Ainda tenho chance ainda. Com Faz certeza. Aí também. Uau, então a gente, Coral Uzimed, ensaios todas as quintas-feiras, de 13h30 às 15 horas, na Casa Uzimed. Fica aqui próximo ao Teatro Municipal, Rua Nilo Peçanha, uma casinha azul. Nilo Peçanha 64. Vem cantar com a gente. Coisa boa, até eu vou cantar. Senhor, mulher
Você de casa ficou animado para participar? Vale a pena. Agora, antes de eu chamar aqui a psicóloga Laísi, eu quero falar de um assunto também muito interessante, sério, que é a respeito do nosso imposto de renda. Muitas vezes nós não sabemos fazer o nosso imposto e acabamos fazendo uma declaração errada. Outras, pior ainda, você não tem obrigação de saber, você não é um técnico. Você coloca em mãos também ruins, erradas e que fazem, que muitas vezes te prejudicam. Eu digo isso porque eu já passei por isso num determinado momento em que eu contratei o serviço de uma pessoa para fazer o meu imposto de renda, a minha declaração de imposto de renda, e depois, quando eu vi, tinha feito errado e me prejudicou muito. Então, assim, hoje, sem medo nenhum, não é jabá, não é propaganda, não é apoio cultural, não é nada. Eu vou dar aqui a dica de uma pessoa que eu confio e assino embaixo, que é o Otávio Medeiros, ele que é contador, que é economista, na verdade, ele é um consultor financeiro e que ele está aí fazendo algumas consultorias e realizando o imposto de renda. Vou até deixar aqui, ele vai me matar, mas que se dane. Vou deixar o telefone dele aqui no ar, porque ele é tímido, mas é um profissional extremamente competente e dica boa a gente tem que dar. Olha só, 981179235. Otávio, 981179235. Eu vou deixar esse telefone aqui com os meninos da TV. Você que está aí desesperado querendo fazer seu imposto de renda, vale a pena, porque o Otávio é um trabalho sério. E como eu fui muito prejudicada, eu quero passar para você que está em casa dicas que são interessantes para não acontecer o que aconteceu comigo, que até hoje eu pago um preço por isso, por ter colocado nas mãos de um profissional sem ética, inclusive, tá bom? Agora, vamos falar aqui, já que estamos falando de bons profissionais, Laísi, ela que faz um trabalho renomado na nossa cidade, é psicóloga, e ela veio falar de um assunto muito interessante. Eu esqueço assim o nome técnico, porque eu só escuto o seguinte: encontro alguém, fulano, beltrano, e aí, Silvana, está constelando? Gente, o que é constelar? Nada melhor do que Laísi para falar a respeito disso. Laísi Gazzoni, seja bem-vinda, quase sócia, né, aqui do programa. Estou tão íntima daqui, né, Silvana? Pois é. Laísi, me dá primeiro, o que é constelar? Me diz o nome realmente desse projeto. Constelação familiar sistêmica. O que é o seria? Nome de uma abordagem terapêutica, né? Quando as pessoas dizem, você está constelando ou eu vou constelar, na verdade, assim, a pessoa vai participar de um trabalho, né, dentro da constelação familiar sistêmica, onde ela vai levar uma questão que ela tem, que ela queira resolver, e essa questão, então, vai ser vista pelo constelador, no caso, a pessoa que é qualificada para isso, para poder constelar, e trabalhar essa questão dentro desse ponto de vista sistêmico, né? De um ponto de vista mais global. Vou dar um exemplo aqui de uma questão. Vamos falar da vida afetiva, que é o que todo mundo, às vezes, se pega derrotado, enfraquecido. Lógico que tem a questão financeira e tal, mas vamos pegar. A pessoa chegou lá, olha só, eu estou com um problema afetivo, tem que resolver, me separei, enfim, fui traída. A pessoa está com aquela dor moral. Então, aí como ela funciona? Ela vai conversar. Tem duas maneiras de você constelar, né? Que todo mundo está falando de constelar. Você pode constelar de uma maneira agendando uma consulta individual, né? E você pode constelar num grupo. Normalmente, a gente faz assim. Todo mundo sabe que a gente trabalha com constelação. Quem não quer se expor num grupo, por exemplo, porque às vezes as pessoas têm dificuldade, elas marcam e aí elas levam essa questão para ser trabalhada individualmente. Mas a gente trabalha muito com workshop. Normalmente, às vezes, a gente lança um tema para poder, naquele dia, aquele tema ser trabalhado dentro da constelação. E aí as pessoas vão para poder conhecer o trabalho. Quem já conhece já leva uma questão para ser trabalhada, para ser constelada dentro daquele workshop, né? E aí você chega lá, por exemplo, a questão afetiva, né? Eu estou com uma dificuldade afetiva. Ela vai sentar, o constelador vai sentar um pouquinho com ela, ela vai falar pouca coisa, não se fala muito, não precisa entrar em detalhes para você poder constelar. E o constelador, num grupo, por exemplo, a pessoa traz a questão dela, ela vai conversar. O constelador vai pedir para que a pessoa que está sendo constelada, naquele grupo, ela escolha pessoas
que irão representá-lo e representar as situações que estão envolvidas com aquele grupo. Por exemplo, se você quer constelar uma questão afetiva e essa questão envolve um ex-marido, por exemplo, um ex-namorado, ela pode constelar a relação dela e daquele ex. Ela pode escolher uma pessoa que vai representá-la e mais uma pessoa que vai representar o ex-marido. Literalmente representar. Fica ali aqueles papéis sendo desenvolvidos. Representar sem falar muito, porque na verdade é sentir. Constelação, ela fala do coração. É sentir ali naquele momento. A gente trabalha com o conceito de campo morfogenético, né? O que seria isso? Campo morfogenético foi uma teoria que foi desenvolvida por um biólogo, pelo Sheldrake. Ele observando os grupos de animais, né? Ele constatou o seguinte, que esses grupos tem um movimento e tem um movimento para poder manter aquele grupo, um movimento de vida, né? Se você observar os vários sistemas, aí vem o nome, né? Constelação familiar sistêmica. Uma família, por exemplo, é um sistema, né? Os sistemas, eles são mantidos e movidos através de uma energia que a gente chama de energia de vida, né? Eles precisam se manter. Para isso, eles precisam de equilíbrio. E o Sheldrake, observando os animais, você que é chegada nos animais, por exemplo, se você tem um animalzinho em casa, 1 hora antes de você chegar em casa, o seu animal já está na porta te esperando. E você não ligou para ele e disse, fulaninho, eu estou chegando. Mas é verdade. Isso é a comunicação, né, desses seres vivos. O Sheldrake, observando isso, ele observou que existe uma comunicação entre os seres, né, onde mantém esses sistemas. E aí ele chamou isso, essa comunicação, o que mantém isso, ele chama de campo morfogenético. Então, o campo morfogenético, ele traz essa informação de cada sistema. E, por exemplo, dentro da constelação, a gente estuda os grupos familiares. O grande idealizador que teve essa sacação, né, foi o Bert Helling, que é um alemão. E o Bert, observando os grupos, né, ele foi para a África, ele era missionário, e ele foi fazer um trabalho de missionário na África e ele observou, ele ficou 16 anos lá trabalhando como missionário, e ele observou que existia uma harmonia, equilíbrio entre aqueles grupos e eles não adoeciam como nós adoecemos aqui emocionalmente. Nossa. Então, o que ele observou? O que tinha de diferente? Primeiro, eles reverenciavam os seus ancestrais. Faziam uma referência aos seus ancestrais. Segundo, entre essas pessoas não existia um julgamento. Se elas cometiam um delito ou qualquer erro, eles faziam uma roda, a pessoa era colocada no meio, e em vez de você ficar falando, você matou, você fez isso, não. Olha só, você é uma pessoa tão boa, você é uma pessoa generosa, ficava ressaltando o lado positivo, e com isso as pessoas se recuperavam. Que interessante isso. Então, o Bert, muito esperto, depois de 16 anos, ele vem para a Europa e aí ele começa a estudar, ele bebeu em várias fontes, psicanálise, análise sensacional, terapia do grito primal. Mergulhou, né? Estudou, né? Hipnose ericksoniana. Então, assim, ele mergulhou em várias fontes. E ele foi fazer um trabalho de orientação familiar. E ele foi trabalhar com uma terapeuta familiar, onde ela se utilizava de psicodrama, né? Psicodrama, as pessoas levam as suas dificuldades para um grupo e as pessoas do grupo representavam, elas eram escolhidas para poder representar a dificuldade daquela pessoa. Essa terapeuta chamou isso de escultura viva. Era um trabalho que ela chamava de escultura viva. E o Bert, então, começou a observar que as pessoas que não conheciam aquela pessoa que estava levando uma questão, elas representavam tão bem as suas dificuldades e sentiam com tanta intensidade, e isso resolvia. Foi aí que ele chegou na teoria do campo morfogenético. Quer dizer, ele foi juntando algumas situações. Foi.
Então, que não tem nada a ver com religiosidade. Não, né? não tem nada a ver. É importante dizer isso também. Não tem nada a ver com religiosidade. O que o Bert fez? Observando os grupos, ele então começou a estudar ordens que mantêm esse grupo. Então, dentro da constelação, ele chama, hoje em dia, ele disse que, dentro da teoria dele, assim, existem 3 grandes ordens, né, que ele chama ordens do amor, que mantêm os grupos em equilíbrio e em harmonia. Que se elas não forem obedecidas, isso desequilibra aquele sistema, e esse sistema desequilibrado, a tendência dele é manter-se vivo. Para que ele possa se manter vivo, ele tenta buscar de novo esse equilíbrio. Tá? Então, uma ordem, né, uma das grandes leis é hierarquia, que ele diz o seguinte: quem vem primeiro tem precedência sobre quem vem depois. Então, meu pai e minha mãe que vem primeiro tem precedência sobre mim. Aqui na empresa, quem chegou primeiro tem precedência sobre quem chegou depois. Segunda grande ordem, né, é pertencimento. Todas as pessoas têm direito a pertencer àquele sistema, mesmo que elas tenham cometido atos delituosos, mesmo que tenham sido prostitutas, alcoólatras, ladrões. É muito comum hoje na nossa sociedade, né? Quando a pessoa comete um ato, o que a gente faz? A gente bane da família, né? Sim. Bota para fora. Então, ele diz que todas as pessoas têm direito a pertencer àquele sistema. E uma terceira grande lei, que é a lei do dar e receber. Da mesma forma que eu dou, eu preciso receber. A moeda não precisa ser a mesma, mas tem que ter troca. Tem que ter a troca, a renovação. Se eu venho no seu programa e trago uma flor para você, na semana seguinte você vai passar no meu consultório, lembrei da Laís, vou levar um ramalhete de rosas. E as relações, elas vão se fazendo dessa forma. Quando não existe equilíbrio dessas 3 leis, o sistema ele entra em desequilíbrio. É como se fosse uma engrenagem? Uma engrenagem. Como mal entendedor. Olha para o céu. Se você olhar para o céu, você não vê as estrelas, e todas não funcionam muito bem, não são constelações, as famílias também são constelações. Então, o Bert Helling, ele começou a estudar esse sistema, né? Ele descobriu essas 3 grandes leis e o trabalho todo ele é feito em cima disso. O que a gente observa? Nós trazemos, né, no nosso DNA, na nossa história de vida, situações lá de trás que não foram resolvidas dos nossos ancestrais. Então, se eu tive um ancestral... Quer dizer, DNA. Né? No DNA, o Jung chama isso de inconsciente coletivo. Né? Se eu passei, se meu tataravô passou por uma situação de tragédia, por exemplo, né? E aquilo não foi muito bem resolvido, provavelmente lá na frente, por amor, para poder equilibrar esse sistema, um possível descendente dele vai, de alguma maneira, se identificar com esse tataravô e pode passar de novo por uma situação de perda na vida. E aí, eu quero entender agora, assim, o benefício disso para a nossa vida. Aí eu decidi, falando assim claramente para quem está em casa, eu decidi ir lá constelar. Quero ir lá constelar. É o quê? Essa troca de quase como se fosse uma terapia de grupo, sem ser terapia de grupo. Não é isso terapia. É que muda, não é terapia de grupo. Terapia de né? grupo. Deixar isso muito claro. É um trabalho terapêutico. É um trabalho terapêutico. E as pessoas não precisam estar em psicoterapia para poder se Essa é a diferença. Essa é a diferença. E o benefício ele é pontual. Disso? O benefício é o seguinte: trazemos na nossa história, o Bert chama isso de emaranhamentos. Acontecem situações que vão ficando emboladas, né? Vão ficando emaranhadas. Acontecem nós que ficam ali, são pontos cegos. Nós trazemos isso. Isso desequilibra o sistema. Para que esse sistema volte a equilibrar, eu preciso arrumar esse sistema de novo. Então, o constelador tem essa função. Através da questão que o cliente está trazendo, o campo morfogenético que traz a história, porque é impressionante, Silvana, você está num grupo, por exemplo, você nunca viu
a pessoa que te escolheu para ser um representante, porque quem traz a questão, ela levanta e ela vai lá e escolhe uma pessoa para ser o representante daquela questão que ela está trazendo. E você começa a sentir ali como se aquela pessoa estivesse presente ali. Incrível. Quem traz a informação é o campo morfogenético. Entendeu? São as memórias mesmo. São as memórias. Então, o constelador, qual é o trabalho do constelador? Ele faz uma leitura do campo através dos representantes. E aí que você trabalha E essa aí suposta você vai cura. lá atrás naquela situação para poder... Às vezes, você está com um nó na vida de hoje, por exemplo, uma pessoa que não tem sucesso. Hoje em dia a gente está trabalhando muito a questão da prosperidade, né? Às vezes a pessoa está com um nó ali porque o pai dela tem uma dificuldade com o pai dele lá atrás que não foi resolvida e o campo traz É engrenagem mesmo, né? É uma engrenagem. É um dentinho da engrenagem quebrada que como se você fosse lá consertar. Então, quando alguém vai constelar, na verdade você constela, você não constela só para você. Você constela para você, para sua mãe, para o seu pai, para o seu avô, bisavô, tataravô, Que lindo por toda isso. uma geração. É lindo. O Bert costuma dizer que constelação é o movimento da alma. Você vê a sua alma ali naquele momento. Entendeu? Entendi. É um trabalho muito lindo. Agora, quem está em casa, que a Silvana ficou curiosa, né? Agora aqui, que já entendeu melhor, quero participar, inclusive, me enchendo de coragem, porque eu sou tímida, acreditem. Mas veja bem, você pode participar num primeiro momento. Normalmente as pessoas perguntam para mim, mas eu gostaria de participar, mas eu não quero me colocar. Não precisa se colocar. Mas se eu chegar lá e disser que eu não quero me colocar, e se eu resolver me colocar? Pode se colocar. Pode se colocar? Pode acontecer? Pode acontecer. Porque, veja bem, mesmo que quem está ali participando e não quiser ser constelado, ele se beneficia do que está trabalho acontecendo. porque é uma constelação, você entende? É sistêmico. E como a pessoa que está em casa pode saber ou pode participar, Laísi? Então, nós trabalhamos, né, com workshops, com grupos. Então, as pessoas podem ligar para mim e marcar. Que e é o a gente ideal. vem divulgando isso. É. Normalmente, a gente tem feito alguns grupos na sexta-noite. É sempre a terceira sexta-feira à noite de cada mês, uma vez por mês. E nós estamos começando a trabalhar agora aos sábados. E a gente deve estar com um evento marcado para o dia 6. Tem algum Um telefone sábado que as pessoas à possam tarde. entrar em contato? Então, pode ser o meu celular, que é o 988-21-2388. Pode E o repetir. 2231-6815. E aí vai entrar a secretária eletrônica. Por favor, deixa recado, que as pessoas têm dificuldade de deixar recado. É perder o hábito, Para né? eu poder retornar, o 988 212388 é o meu WhatsApp. Então, pode deixar um recado de WhatsApp que eu retorno. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar um número para contar, porque senão o pessoal não dá tempo de anotar. anotar. Repete o que é mais fácil para o você. 988 212388. Que é o Zap, que é o WhatsApp. Então, né? Que é pode mais até fácil. repetir ele de novo. 988 212388. Ótimo, Né? Que aí o pessoal dá tempo de anotar. E assim, Silvana, a gente está trazendo essa formação para Petrópolis. Porque assim, foi maravilhoso, foi tão bom. Eu estou tão maravilhada com o trabalho que a gente está trazendo a formação. Coisa boa pra tem que Petrópolis. trazer. Pois é. E a gente amanhã está iniciando o módulo 0. É do Instituto Imensa Vida, que eles têm sede em Belo Horizonte, mas eles dão aula no Brasil inteiro e também para fora. E aí a gente está trazendo eles para poder dar aula aqui em Petrópolis. Parabéns, eu quero ir lá conhecer. Isso mesmo. Aqui, volta para trazer mais coisas pra gente? Volto sim. É? Enquanto Tá bom? isso, fica aqui. Não vai embora, não. Tá bom. E você que está em casa agora, antes de conferir o nosso Memórias com Sabor, eu gostaria de colocar aí uma novidade que agora nós temos no Armazém do Grão. Antes de entrar o quadro Memórias, depois o Luciano joga para cá de novo, mas primeiro confere essa daí que eu estou igual pinto no lixo, como costumam dizer. E hoje nós estamos mais uma vez em uma das lojas do Armazém do Grão e atendendo a pedidos. Olha o que nós temos agora aqui nas lojas do Armazém. Ele, o nosso café favorito. Claro, né, gente? Você de casa pediu, reivindicou e prontamente aí o Armazém se rendeu. Tinha muita gente que falava pra mim assim, Silvana, eu adoro Armazém, mas eu chego lá e não tenho café favorito. Tá aqui, ó, pra você também.
fiquei com vontade de beber. Tô indo. O Armazém do Grão agora também na Muzela. E você não pode perder a oportunidade de conhecer esse espaço que conta com estacionamento coberto, rampa de acessibilidade, serviço de autoatendimento, variedade de produtos, açougue nota 10, atendimento personalizado e loja Visu Brasil. Tudo isso elaborado especialmente para você. Venha conferir. Armazém do Grão. É bom ter você aqui. E não é que você pediu e agora nós temos o café favorito também no Armazém do Grão? Delícia. Olha só. Memórias com sabor. Eu fui, fazer uma comidinha lá com o Lucas Lamela. Quero que você assista. Um macarrãozinho básico. Hoje quem decidiu vir para a cozinha sou eu. Eu fico com saudade de trazer alguma novidade para vocês. Mas na verdade, eu trouxe hoje algo muito prático, que aliás, como de costume, né? Que é o famoso talharim à putanesca. Já ouviram falar nesse molho? O tradicional, ele é feito com alite. Mas eu utilizo a sardinha enlatada. Então é um prato rápido e barato e elegante ainda por cima. Quais são os ingredientes? Antes de mais nada, uma massa da sua preferência. Não precisa necessariamente ser o talharim. Nós aqui vamos fazer com um talharim. Mas pode ser um paglifeno, pode ser um espaguete, pode ser um parafuso, um fusilli, não importa. Então a gente vai ver o que leva para esse molho desse putanesca by Silvana Coelho, porque ele é uma adaptação. Vamos lá. Alcaparras, azeitonas pretas, sardinha em lata e molho de tomate, que você pode fazer, aquele que nós já ensinamos, ou também você compra o molho de tomate pronto, se é para otimizar o tempo. Agora vamos ver o passo a passo desse prato, que é assim, voa lá. Então, olha, nosso espaguetinho já está aqui ao ponto, pronto, para poder ir ao fogo ao dente. Aqui eu coloquei o filetinho de azeite. Aí eu venho com a sardinha em lata. Eu tiro o espinho da sardinha, eu prefiro tirar. Mas aqui eu tô otimizando, não precisa mostrar isso para você que está em casa. É muito fácil, gente, vocês não estão entendendo. Azeitona preta, alcaparras e o molhinho de tomate da sua escolha, temperadinho. Você pode colocar um manjericãozinho para incrementar. Difícil, né? Nossa Senhora. Agora, a gente deixa apurar. E daqui a pouquinho, adivinha? Não precisa nem sal, por causa da alcaparra, que já leva sal, a azeitona já tem sal, assim como também o molho de tomate e a sardinha em lata. Então, tudo isso aqui já leva sal, você não precisa colocar. Às vezes eu coloco um molhinho de pimenta. Lucas Lamela, mais uma vez aqui conosco. Vou contar pra você que está em casa. O Lucas me perguntou assim: quem vai experimentar? Não acredito, Lucas. Por quê? Sobrou pra mim de novo, né? Mas tá bom, é ótimo. E esse você aprendeu, vai ser bom pra Débora, né? Agora, em casamento, chegando, já tem mais uma receita aí. Mais uma receita prática ainda por cima. Vamos lá. Você não quer a colherzinha, Nossa, né, vai de Lucas? colher, não sei não. Não sei nem comer de garfo e faca, eu vou comer. Finge que tá bom, hein, Lucas? Você sabe que é isso que eu tô falando com as pessoas a respeito do livro, né? Sozinha ou mal acompanhada. Sucesso, hein? Meu Deus, hein? Tô pra ver, meu Deus. Um lançamento igual, pode falar a verdade, pode falar. Extraordinário. Muito Extraordinário. Bom, muito bom. Muito Sozinha ou mal acompanhada é você que decide. Na verdade é o nome do nosso livro, não é isso, Lucas? Vamos lá, então? Vamos lá. Sempre bom, hein, Silvana Coelho? Alguém imagina que isso é uma sardinha? Precisa de sal? Não precisa, né? Dá até pra inventar aqui, falar que é não sei o quê. Lelelelelelê. Aqueles nomes meio doidos. Aqui, você pode fazer um jantar romântico pra Débora, Pra pedir em casamento. pra pedir em casamento, com um prato desse delicioso, ela não vai perceber. Vou gastar pouco, vai ser mais barato que o vestido. Quando é o casamento, Lucas? Já pode contar? Não vou contar não, porque senão não vai aparecer gente lá de penetra. Vamos fora.
Enquanto você está em casa aí olhando, a gente vai continuar aqui comendo. E você decide se faz ou não esse macarrão a putanesca. By Silvana Coelho, porque ele é uma adaptação do original. Lembrando que o original leva leite. Esse aqui é uma latinha de sardinha. Fica bom pra caramba, né? Tchau, gente! Armazém do Grão, agora também na Muzela. E você não pode perder a oportunidade de conhecer esse espaço que conta com estacionamento coberto, rampa de acessibilidade, serviço de autoatendimento, variedade de produtos, açougue nota 10, atendimento personalizado e loja Visu Brasil. Tudo isso elaborado especialmente para você. Venha conferir. Armazém do Grão. É bom ter você aqui. Bom também, além de tudo isso, é usufruir desse bolo maravilhoso da fábrica de bolo Valzira. A Laizi continua aqui por interesse no bolo. Só vem aqui por causa disso. Tá ali, ó. Quero bolo. Eu também quero bolo. É de cenoura hoje. Meu bolo. Meu café, que é de verdade, que as pessoas às vezes perguntam se tem café. Tem. Em homenagem a Dani, que hoje veio aqui, não veio aqui para me ver, não. A Dani Peroni só veio aqui hoje por causa desse bolo, por causa desse café favorito. Mas está perdoada, para matar a saudade. Bom, comidinha tá boa, mas vou pedir o apoio cultural e já eu quero aí fazer um comentário com você. Eu não vou falar agora, não. Presta atenção aí no nosso apoio cultural, que eu já volto. Você já sabe que o livro Sozinha ou Mal Acompanhada Você Decide é de minha autoria. Mas muitos não sabem ainda onde encontrar o nosso livro. É por isso que hoje eu decidi trazer para você que está em casa esses endereços que estão aí na tela. Para quem não sabe, vale reforçar. O livro é baseado em fatos reais de mulheres que deram a volta por cima. Sozinha ou mal acompanhada? Você decide. Os melhores bolos caseiros você encontra aqui. Fábrica de Bolos Vó Alzira. Mais de 20 sabores. E agora também com recheios de chocolate com morango, chocolate com brigadeiro, nozes com leite condensado. Fábrica de Bolos Vó Alzira. Pertinho de você. Rua 16 de Março 325, Loja 7, na Travessa Cristal. E Rua do Imperador 111, Loja 13, Galeria do Merci. Telefones 2242-3794 ou 2231-5547. Projeto Maturidade. Dignidade para toda a vida. www.projetomaturidade.com.br. Então, gente, nosso programa é Viver Bem, fala de qualidade de vida, fala de tantas coisas boas, levamos entretenimento, notícias, cultura, comida, né? O alimento, melhor dizendo, que reúne as pessoas. Falamos de saúde. E eu quis deixar uma matéria hoje para o final do programa, de uma maneira que nós pudéssemos homenagear uma pessoa que fez muita diferença na nossa cidade. E essa homenagem não tem a ver porque ele foi para o andar de cima, não. Porque as pessoas, às vezes, né, viram heróis porque foram embora. Não. Foi alguém que participou de um processo público, político da nossa cidade, na área médica. Alguém que sempre se prontificou a ajudar ao próximo. Mas as pessoas boas também vão embora, não tem jeito. O céu está em festa.
O que me surpreendeu, porque tem menos de 15 dias eu encontrei essa pessoa nos supermercados e com aquele sorriso de orelha a orelha, eu até percebi que havia raspado, né? Já era meio carequinha e raspou o restante da cabeça e brincou comigo, falou assim, agora eu sou o Eike Batista. E rimos, brincamos, ele juntamente com a esposa. E eu não havia alcançado o que estava acontecendo, porque tudo foi muito avassalador. E eu estou falando aqui do doutor Márcio Muniz, hematologista que fez a diferença na nossa cidade, tanto como médico, como legislador, que foi extremamente corajoso quando não quis mais fazer parte do processo, quando disse, não, isso aqui não serve para mim. Então, é uma pessoa que tem a minha admiração, minha reverência, minha consideração. Foi um médico, inclusive, que houve um momento que eu precisei socorrer um familiar e que tinha a ver com a área dele. Ele prontamente ajudou com o seu sorriso no rosto. Mas é o que eu disse, né? As pessoas boas também vão embora, não tem jeito. E eu decidi, então, trazer uma matéria que nós fizemos com o Dr. Márcio, que inclusive nesse dia que eu encontrei no mercado, ele falou, vamos gravar outra, mas não vamos falar de nada ligado à saúde, não. Vamos jogar conversa fora. Não deu tempo de jogarmos conversa fora. Mas que bom que eu tive a sorte de guardar essa matéria para mais uma vez trazer aqui para você que está em casa. Mônica, um beijo para você, para toda a sua família. Fica aqui o nosso carinho, a nossa homenagem, inclusive aqui Luciano, que durante muito tempo trabalhou com o Márcio, Luciano Peroni também estava aqui emocionado. E essa é a nossa singela homenagem a esse médico que deixou muita coisa bacana pra gente, e principalmente a maneira cômica e irreverente de encarar até uma doença. Márcio, vai com Deus, irmão. Você que está em casa, fica aí com essa singela homenagem. E eu volto no outro programa. Falando em viver bem, né? Hoje nós decidimos invadir um outro local que também faz parte de todo esse contexto para gente que busca qualidade de vida. Mas para falar a respeito disso, nada melhor do que ele, que é responsável técnico por esse setor aqui no SMH, que é o nosso querido Márcio Muniz, responsável pelo banco de sangue. Antes de mais nada, obrigado por nos receber. Que bom te rever, né? Essa finalmente, equipe, né? Fazendo parte, né? Finalmente, ressuscitado. Ressuscitaram o Márcio Muniz. Olha, aqui no SMH, nós temos setores que muita gente nem desconfia. Um monte de bate-caverna, não é? né? Aqui nós estamos pertinho de um centro cirúrgico ultramoderno, com salas imensas, 4 salas de cirurgia, um CTI em forma de L, com vários leitos, e também agora o banco de sangue sofrendo uma reforma para ampliação, 300 metros quadrados de banco de sangue. E é importante a gente dizer para essa gente querida que nós temos 2 bancos de sangue em Petrópolis. Temos um no Hospital Santa Teresa e tem outro aqui na Beneficência Portuguesa, no Hospital SMH. Pois é, Márcio, nós falávamos nos bastidores, né, desse mito. As pessoas às vezes associam sangue, a dor, sofrimento, e eu acho que está na hora de mudar esse conceito, porque a gente tem que associar a vida. Sim. Não é? Quantas vidas são salvas pelos derivados do sangue, pelo sangue, pela transfusão de sangue, transfusão de plasma, transfusão de plaquetas, né? Medula óssea. Então, acho que hoje em dia a conscientização é fundamental. Eu te mostrei há pouco, 20 famílias foram solicitadas esta semana para trazer um doador de sangue que fosse, porque algum familiar recebeu transfusão de sangue. E das 20 famílias, só uma trouxe doador de sangue. Quer dizer, as outras 19 pessoas que receberam transfusão de sangue não trouxeram doadores para repor. Então, essa é uma cultura que mundialmente é da seguinte forma, rapidinho, Silvana. No mundo inteiro, 3% da população doa sangue. Só 3% no mundo inteiro. E no Brasil é 1% só. Então, isso tem que mudar. Márcio? Por quê? Sei lá, eu acho que... Veja só,
se um parente nosso vai fazer uma cirurgia de médio e grande porte, é de se imaginar que ele pode, quase certamente, vai tomar sangue, vai receber sangue. Então, antes da cirurgia, um filho, um sobrinho, um primo, um vizinho, um amigo, tem que doar sangue para ele, para formar estoque das emergências. Se eu for contar a história, tem uns 50 programas seus para a gente contar as histórias do que já aconteceu, da correria, do desespero. Por quê? Além do tipo de sangue ter que ser o mesmo, o compatível, tem a história da compatibilidade. Porque um mesmo sangue O, às vezes não passa na outra pessoa O, porque tem que ter um teste de sensibilidade imunológica que avançou. Eu estou fazendo 41 anos de especialidade, 41. Lá no início não tinha nada disso, era tudo assim, vai que vai, vai que vai. Então, houve uma evolução extraordinária. E o acompanhamento dessa evolução extraordinária da ciência requer alguns dados mais complicados. Por exemplo, a gente tem que hoje ter um sangue muito mais específico do que há 20 anos atrás, do que há 30 anos atrás. E para isso, a gente precisa do doador específico. Então, olha só, o cara vem e fala assim, mas meu pai é O negativo. Aí ele vem doar sangue, ele é B positivo, mas não adianta para o pai. Pode adiantar para uma outra pessoa. Essa mudança de conceito, Isso. né? Vamos dizer assim, que não basta ser apenas ter a mesma compatibilidade, o mesmo tipo sanguíneo, Isso, melhor tem que ser dizendo. compatível. Tem que ser compatível. Aí você me coloca aqui a situação de que um familiar vai operar e a pessoa deveria também estar doando. De onde então você acha que nós podemos começar essa conscientização? Também com os médicos? Sim, com os médicos que tem que pedir, que às vezes não pedem. Agora, o grande sonho, que eu já falei nisso há muitos anos, em muitas palestras e em televisão também, é o seguinte: nós tínhamos que ter um cadastro de doadores de sangue, como hoje tem o cadastro de medula óssea. Um cadastro de doadores voluntários que você fala assim, ô Zezinho, tem uma pessoa aqui precisando exatamente do teu sangue, porque a gente faz a tal da classificação cheia de 9 horas, a gente faz em todo mundo. Então, essa pessoa fala, olha, tem que ser você. Isso a gente faz muito, a gente telefona e tal, mas o retorno é muito pequeno. Eu conto sempre um caso do ano, há 2 anos atrás, no final do ano, a gente resolveu mandar um cartão de Natal e dava uma puxadinha assim, que tal você aproveitar e doar sangue? Nós mandamos assim uma faixa de 300 a 400 cartões de Natal. Acho que voltaram 3 pessoas dessa chamada de final de ano. Então, a motivação da doação de sangue é que eu continuo não entendendo, porque imagine você, eu já recebi reclamação por escrito, por telefone, para a direção do hospital, de eu pedir doador de sangue, uma filha reclamando que eu pedi doação de sangue para a mãe dela, né? Para a minha já morreu, é a mãe dela que está viva ainda, aliás está viva graças talvez à transfusão de sangue que recebeu. Quem pode doar, doutor Márcio? Quem pode doar? Agora ampliou, agora é até os 70, até completar um dia antes dos 70 anos, já foi em 60, agora é 70. A partir São dos mais 18 anos. 18 anos ou de 16 com o apoio da família. Pode passar, é um prazer, né? Tivemos aqui uma interferência. Estamos aqui no hospital. No hospital, né? Hospital, Cheio de trabalhando. movimento, trabalhando. De vez em Graças a quando Deus, você né? trabalha? De vez em quando, principalmente de manhã. Mas vamos voltar aqui. Então, De 16 anos acompanhada de um dos pais até os 18 e normalmente dos 18 aos 69 anos e 364 dias. A pessoa não precisa estar em jejum, não é? E também, claro, que não pode estar doente com febre ou com alguma coisa assim, tem que estar bem naquele dia e tal. tem o Alguns também, medicamentos, o que piorou muito assim nas eliminações foram medicamentos. Quer dizer, às vezes o medicamento mais bobo do mundo, vou dar um exemplo de um até que eu tomo, que é o atenolol, não pode doar sangue. Então a pessoa ou fica sem o remédio ou não doa o sangue. E ainda tem mais esse probleminha.
Quando a pessoa comparece para doar sangue com a maior boa vontade do mundo, às vezes ela é eliminada. Ela é eliminada porque o sangue não está em volume suficiente, ela está eliminada às vezes porque ela está exatamente tomando um remédio que é proibido para doar sangue, porque ele passa para a pessoa que vai receber o sangue. Entendi. Alguns medicamentos. Então, a melhor coisa que se faz também é procurar saber, telefonar ou ver no site Mas tem assim também o quilo da pessoa, a partir de quantos quilos? Sim, de 50 quilos para cima. Entendi. 50 quilos para cima. E ela não pode estar, uma pessoa que chegar aqui com pressão alta, 20 por 10, aí não vai poder doar. A gente tem que cuidar o doador não pode passar a ser um paciente, né? Entendi. A gente tem que preservar o doador e atingir o objetivo que é doar. Mas retornando ao que a gente falou, o que me impressiona nesses 41 anos de especialidade é a falta de participação da grande maioria das famílias dos doentes. Entendi. Porque se fosse das pessoas que doam voluntariamente, eles são os salvadores da pátria. Quem salva a pátria de um banco de sangue são os doadores voluntários, porque os familiares dos doentes são os que menos doam. Quer dizer, Então, isso é um negócio. grande apelo, né? Mas isso é um negócio que é inacreditável, né? É uma Por exemplo, matemática inversa. alguém vai fazer uma cirurgia de coração, vai fazer uma cirurgia de retirada de um tumor, uma coisa programada. Isso aí pode sangrar. Pode sangrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolsas de sangue na necessidade. Então, vamos doar sangue antes, uns 15 dias antes, e deixar aquilo no estoque. Deu a sorte da pessoa não precisar, aquilo ali vai ficar para uma outra pessoa. Fica, né? Já serve para uma Agora, outra o que pessoa. é uma correria, é uma doideira para a gente conseguir. Por quê? Porque às vezes o sujeito pede o sangue na hora do ato cirúrgico. O cara está com a barriga aberta lá, está com o peito aberto, e a gente tem que estar produzindo. E se não tiver? Entendi. E se não tiver? Então esse é o maior apelo, Márcio, Esse é hoje? o maior apelo. O familiar também O familiar tá se consciente. interessar espontaneamente, se o médico não pedir. Isso. Você estava pensando, estava vendo o programa da Silvana e viu um cara lá, um velho de guerra, falando que... Maluco, maluco, quer dizer, maluco, não, maluco mas não. Opa, beleza, opa. maluco, beleza. Dizendo que não precisa doar sangue para o seu parente, sua mãe, seu filho, E seu aí irmão. eu estou em casa assistindo esse programa aí e aquilo tocou meu coração. Como é que eu faço para doar sangue? Eu quero que você fale. Todo pra dia pessoa. de manhã, Olha durante pra a lá, semana, ó. né? Aqui no SMH é durante a semana, no outro hospital que tem banco de sangue, do Hospital Santa Teresa, é todos os dias, o dia inteiro, entendeu? Eu nunca fiz entrevista falando só do nosso banco de sangue, porque eu acho que os 2 bancos de sangue na nossa cidade têm uma importância extraordinária, né? E acho que doando sangue para os hospitais que o outro fornece, que é o Santa Teresa, o Unimed e tal, maravilha. Seu parente está lá, tem que doar lá. Agora o parente está internado aqui o CTI tem dia que somando os 2 CTIs dá 30 pessoas, das 30 pessoas tem 10 tomando sangue, aí dos 10 que a gente pede doador, só 1 que vem. Então, esse é o grande problema. E esse é o maior apelo É o maior hoje. apelo de hoje. Entendi. E quem quiser, tiver alguma dúvida, vem visitar, né? Vem visitar o hospital, tá tão bonito, né? Tá essa parte nova aqui, então tá lindíssimo. Aprender a circular, Vem né? circular, vem ver, vem conhecer, vem fazer parte, é uma coisa da nossa cidade. É um dos patrimônios da nossa cidade, é a Beneficência Portuguesa, o Hospital SMH, como é o Santa Teresa, o Unimed, o Sanatório de Correias, todos são patrimônios da nossa cidade. Quanta gente já foi salva, né? É verdade. É o negativo. Desmistificar isso. Aquilo que você viu lá que eu estava escrevendo é o negativo. Mas eu conheço um que morreu, minha mãe morreu também. Morreu, aliás, aqui nesse hospital. Fazer o quê? Né? Não chegou a hora. Essa é a lei natural. Essa é a lei natural. Eu também vou morrer, né? Num dia desse. Espero que seja daqui a uns 30 anos, mas não tem jeito. Então, por favor, entendam que é fundamental você doar sangue para os seus parentes, para os seus amigos e espontaneamente. Se todo mundo que pode doar sangue uma vez por ano, e acho que vai até fazer um programa pedindo para não vir doar sangue. Aliás, rapidamente aqui para a gente concluir
concluir. Mitos e verdades. A pessoa às vezes fala assim, mas se eu doar uma vez... Tem que doar sempre. É verdade claro que ou é não. mentira isso? Mentira. Mentira. Claro. Pode doar uma vez e ficou naquela a só. pessoa pode doar? Aquele que quer doar muito? Você pode doar de 3 a 4 vezes por ano. Por ano. É. Então fica aqui o apelo não, né? Mas fica aqui, na verdade, essa ideia. conscientização. Venha assim, resolve um dia, doar sangue, vou doar sangue. Quem está internado? É um parente meu, um parente do vizinho, vamos lá doar sangue, não é? Seja no Santa Teresa, seja aqui, vamos fazer isso sim, é muito importante. Salvar a vida. Vamos salvar a vida. Né? Salvar a vida, não é? Tão interessante e salva mesmo, hein? No próximo programa, um dia nós vamos contar quantos que a gente já salvou. Então, olha só, cenas dos próximos capítulos do Dr. Márcio Muniz, pode ser? Não começa a explorar muito, não. Ressuscitou o defunto, agora quer explorar, né? Prazer, fica com Deus. Dá um beijo na sua mãe. Chá comigo! Tá. Ela tá mandando outro via satélite. Mais saúde. Apoio Cultural Audibel Aparelhos Auditivos. Ouvir é um ato de entrega e é por isso que há 32 anos a Audibel relaciona-se, interage, preocupa-se e cuida do bem-estar de todos. E na Audibel Petrópolis não é diferente. Prioriza o bom atendimento, a qualidade nos serviços, mudando a vida das pessoas para muito melhor. Assim como mudou a do Rodolfo. Quando eu percebi que eu não estava conseguindo ouvir mais os cantos dos meus passarinhos, isso começou a me incomodar e também comecei a falar muito alto dentro de casa com a minha esposa. Ela pediu para me procurar um médico, aí eu procurei, onde eu conheci a doutora Ana Carolina e ela começou a fazer vários testes com alguns aparelhos comigo e isso foi melhorando, não só a minha pessoa com audição, mas também a qualidade de vida para mim. Audibel Aparelhos Auditivos, em Petrópolis, Rua do Imperador 772, Galeria do Marquese, na sobreloja 13 da Escada Rolante. Telefone 2249-0284.